Oi, turminha, tudo bem com vocês? A gente tá aqui começando mais uma semana de aula, né? A nossa aula hoje é de português. Então eu peço para que vocês peguem o livro de vocês e abram na página 57, pra gente começar a explicação de hoje, tá certo? O nosso assunto hoje é cedilha. Para começar, a gente precisa entender o que é a cedilha, certo? A cedilha, ela é colocada no meio de palavras para representar o som do S em algumas situações. S, SS, tá certo? A gente não pode usar ela em todas as situações. Para começar, eu vou explicar a vocês um pouquinho da cedilha, ó. A cedilha é essa cobrinha embaixo do C, tá certo? E ela representa o som de SS em alguns casos das palavras. Para começar, a gente precisa rever a familhinha do C, ó. K, C, Si, Co, Cu. Todos vocês já viram a familhinha do C, tá certo? Então, vocês podem perceber que o C e o Si, ele tem um som diferente do restante. O restante é K, Co, Cu. Então, o C e o Si, ele tem um som diferente. Por isso que quando a gente coloca o cedilha, a gente não coloca cedilha embaixo do C e do Si. Porque, ó, quando a gente coloca o cedilha, fica Sa, Se, Si, Só, Su. Só que o Se e o Si, ele já tem o som de S. Então, a gente não precisa colocar o cedilha, tá certo? O cedilha só vai ser colocado junto do A, do O e do U, tá bom? Também não pode começar palavras com cedilha, porque quando eu quero começar uma palavra que tenha som de S, eu coloco o S, ou no caso, o C, tá certo? Eu não posso começar com cedilha, fica errado. Ó, a cedilha ela é usada em duas situações principais, tá certo? São as regrinhas. A primeira regrinha, ela é quando as palavras têm origem africana, árabe ou indígena, tá certo? Por exemplo, aqui eu trouxe para vocês a palavra açaí, a palavra miçanga, açúcar, cachaça e paçoca. São palavras de origem árabe, africana ou indígena e por isso elas usam o cedilha ao invés do SS, tá certo? Já a segunda regrinha que a gente vai ver é quando a gente pode colocar o cedilha também, ó. O cedilha, ele é usado após os ditongos. Para vocês lembrarem, ditongo é quando tem duas vogais juntas e que não se separam na separação silábica. Por exemplo, aqui eu trouxe, ó, traiçoeiro e eleição. Se vocês verem quando a gente separa traiçoeiro, tem um ditongo aqui, ó, tá vendo que as duas vogais não se separaram e logo em seguida vem o cedilha. E em eleição também tem o E e o I, que não se separam, são ditongos, e logo em seguida vem o cedilha, tá certo? Se fosse, por exemplo, um hiato, que são quando se separam, elas não poderiam ser seguidas de cedilha, teria que ser SS. Então, vamos relembrar, ó. Cedilha só é usado antes de A, O e U. Ele não é usado em início de palavras, tá certo? E ele é usado com as duas regrinhas. Palavras de origem indígena, árabe ou também africana, tá certo? E quando é seguida de ditongo, que são as duas vogais que não se separam, tá bom? Então, ó, eu não sei qual é a palavra africana, qual é a palavra indígena, mas você conhece a escrita das palavras. Paçoca é uma palavra que veio do inglês? Provavelmente não, né? Então, se você sabe que não é uma palavra derivada do inglês, você sabe que pode usar o cedilha. Qualquer dúvida, também você pode escrever a palavra com cedilha e a palavra com SS e ver qual é a que encaixa melhor. Porque como a gente já vê as palavras nos lugares, a gente consegue reconhecer a palavra quando ela está escrita corretamente, tá certo?
Então, ó, pega o livrinho de vocês na página 57 para eu explicar o exercício de hoje, tá bom? Para começar, ó, leia as palavras e escreva nas colunas corretas. Você vai escrever as palavrinhas que tem C com som de K e o C com som de S. Então, o que vai ter o som de S é aquela que vai ter a cedilha, tá certo? E isso você já sabe como é. A cedilha é aquela cobrinha embaixo do C. Segunda questão. Troque o C pelo C cedilha e descubra novas palavras. Então, vai ter alguma letrinha aí que você vai trocar pelo cedilha e vai ver qual é a palavra que forma e escrever, tá bom? Terceira questão. Coloque C ou cedilha nas palavras abaixo. Você vai completar as palavras usando C ou C cedilha, tá bom? Você precisa substituir para encontrar a correta. Na quarta questão, ele diz o seguinte: observe as palavras do quadrinho verde e responda. Tem aí, ó, cacique, cenário, moço, ciclista, cego e fumaça. Todas elas estão escritas com C cedilha. Na letrinha A, ele diz, ó, quais palavras estão escritas incorretamente? Quais são dessas palavrinhas que estão no quadro que não estão com a escrita correta? Você precisa ver, certo? E dizer qual é a que está errada. Na letra B, quais são as palavras que estão escritas corretamente e por quê? Você primeiro tem que ver quais são as que estão erradas e dizer por que elas estão erradas e quais são as que estão certas e por que elas estão certas. Quinta questão. Reescreva as frases substituindo as figuras por palavras com C cedilha. Então, você vai ver o desenho que tem na frase, vai escrever a frase novamente e no lugar da figura você vai escrever o nome, tá certo? Tanto na letra A, como na B, como na C. Sexta questão. Você vai colocar o diminutivo das palavras, ó. Tem aí o exemplo. Laço, lacinho. Pedaço, aí você vai colocar o diminutivo de pedaço. Vai colocar o diminutivo de moça, o diminutivo de pescoço, diminutivo de onça e o diminutivo de dança, tá certo? E aí ele pergunta: que diferença você percebeu no uso do C nas palavras acima? A palavra normal, ela está escrita com C cedilha. Qual é a diferença que você nota quando você passa ela para o diminutivo? Continua igual ou tem alguma diferença? Tá certo? O nosso exercício dessa página terminou. Mas se você for para a página 59, você vai ver que tem a continuação do exercício, que foi o que a gente já viu. Sá, sé, si, só e su, usando o cedilha no sá, no só e no su, e o C no sé e no si, que foi o que a gente já viu, né? A familhinha com C e a familhinha com o C cedilha. Então, ó, vocês também vão responder esse exercício, que é bem facinho, rapidinho, só para reforçar, tá legal? Então, preste atenção. Na primeira questão da página 59, ele diz o seguinte, ó. Decifre as questões abaixo. Tem aí uma frasezinha que é tipo um enigma. Então, você vai ler esse enigma e você precisa dizer o que é. Ó, na letrinha A diz: tenho uma manga. Se eu como essa manga, o que é que sobra? Eu tenho uma manga, a frutinha manga. Se eu comer a manga todinha, o que é que vai sobrar? Você vai pensar o que é que sobra da manga e vai escrever. Letra B. O que é que tem na cabeça? Que não é cabelo, no poço e não é água. E depois, a letrinha C. Não é fruta, mas tem que descascar. Não é novela, mas faz a gente chorar. Então, são enigmas que você precisa pensar um pouquinho. Lembrando que a gente está estudando o cedilha. Então, veja se as palavras que representam os enigmas têm alguma coisa a ver com o assunto, tá certo? Segunda questão, você vai preencher o texto substituindo o C ou cedilha até completar as palavras corretamente, certo? Então, ó, por hoje é só.
tá bom? Qualquer dúvida vocês já sabem, né, que podem entrar em contato comigo, podem rever os vídeos e qualquer dúvida também tem no livro de vocês as explicações, tá certo? Um beijo e até a próxima aula!